Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós estamos na minha página, a doutora Vanessa Coutinho, e hoje nós vamos conversar sobre diabetes. Mitos e fatos sobre a alimentação do paciente diabético. E aí, você sabe como se alimentar? Você sabe como prescrever a alimentação do seu paciente? Vamos conversar sobre isso. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir chegando, enquanto eu vejo quem está por aqui. Rose, boa noite, tudo bem? Margarete, bem-vinda, como vai? Delícia sempre ver essas carinhas maravilhosas junto comigo, muito bom. Eu vou ajustar a câmera, né? Tá aparecendo mais o teto do que a gente quer, né? Aí depois eu tenho medo de não conseguir mexer. Tudo bem, queridas? E aí, perguntem, participem, vem comigo, vamos participar. Daiane, boa noite. Como vai, querida? Tudo bem? Como é que tá por Jaguariúna? Jaci, tudo bom, minha linda? Boa noite. Társila, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês comigo, contribuindo. Hoje a gente recebeu um monte de perguntas. É uma delícia. A participação realmente está sendo, assim, uma adesão muito grande. Já estamos fazendo parceria com a faculdade, a qual eu participo e coordeno. Então está sendo um privilégio muito grande. Gi, como vai? Tudo bom, querida? Ó, vou começar a convocar você para participar. Quem sabe você não vem aqui e a gente faz também uma entrevista ou um material juntas. Seria muito bom, né? Tudo bem, gente? Ah, Rose, eu também, viu? Eu também, eu não vou mentir. Esse método e esses sistemas são muito bons. Nós estamos gravando os vídeos para o canal e para os cursos EAD. E é ótimo. Ai, mas estar juntinho, poder ficar descalça, fazer vocês rirem, conversar e ao mesmo tempo ensinar e falar sobre essa paixão que é a nutrição é muito bom, né? Presencial é bom também. Renata, feliz estou eu de estares aqui conosco, viu? Seja super bem-vinda. Ó, oba, tá feito o convite. Meninas, curtam, compartilhem. Põe lá na sua página também para a gente poder levar boas informações sobre alimentação e nutrição. Ana, bem-vinda. Renata, tá assistindo do Japão. Uai, que legal, Rei. O que tu tá fazendo aí pelo Japão? Conta pra gente. Não esconde, não. Que legal, Rê. Bem-vindo. Eu acredito que a alimentação, pelo que a gente lê nos artigos, é totalmente diferente. Às vezes eu até me incomodo um pouco, porque fazem alguns comparativos não pertinentes, porque é muito diferente, né? Muito obrigada, Dai. Já compartilhou. Rose, segredo. Bem-vindo todos vocês, vamos começar recapitulando um pouquinho. É mesmo? Ah, mas na internet tem muita informação, você pode baixar da Sociedade Internacional de Diabetes. Claro que não vão ter algumas polêmicas e novos estudos que estão surgindo, mas tem bastante coisa. A Sociedade Brasileira de Diabetes é uma boa orientação também. É, claro, é uma ótima orientação. Às vezes eu tenho que baixar o olho para ler, tá, gente? Acompanhar. E óbvio que eu fiz a lição de casa e eu tenho um roteirinho. Eu não ia dar esse mico, né? Boa noite, Ivan. Tudo bem? Bem-vinda. Como vai? Então vamos lá. Rê, que tipo de diabetes você tem? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua diabetes. Enquanto a Renata escreve, eu já vou começar. É uma boa noite, eu sou a doutora Vanessa Coutinho, nutricionista, PhD em alimentos pela USP, mentoring de profissionais, ministro aulas, palestras, cursos pelo Brasil inteiro, sou coordenadora há 20 anos de pós-graduação,
Era pela UGF, agora pela Estácio, pela USCS, alguns cursos de nutrição também pela UCAM. Estamos fazendo novas parcerias, em breve nos aguarde, porque eu também sou privilegiada de ser convidada para participar de outras equipes. E é uma delícia, porque a gente conhece mais gente e pessoas super competentes que estão por aí pelo nosso Brasil. Marina, seja bem-vinda. Cris, como vai? Boa noite. Quero saber quando é que você vai me chamar para dar curso aí, menina. Que delícia! Parabéns, viu? Silvia, boa noite, querida. Como vai? Maíra, um grande beijo a todos vocês. Mari, seja bem-vinda. Gisele, sim, são excelentes, mas Gi, não precisa nem ser associada, é só entrar lá. Agora, a Sociedade Internacional de Diabetes também tem muitas informações e são bastante competentes e prazerosas. Vamos lá, gente. Vamos começar a conversar um pouco sobre essa maravilha que é a nutrição. Bom, hoje nós vamos falar sobre diabetes, né? A gente teve muitos pedidos, porque a live ela é programada para ficar 24 horas no ar, e tivemos muitos pedidos para repetir. Eu, em vez de repetir, vou fazer uma breve introdução e vou realmente colocar um conteúdo novo e algumas discussões que eu espero contribuir aos colegas profissionais e aos pacientes diabéticos que estejam nos assistindo. É um prazer ter você aqui comigo, na minha casa, nesse espaço de diálogo com embasamento científico sobre nutrição e alimentação. Bom, gente, o que é diabetes? Todo mundo fala, é uma preocupação realmente muito grande, e diabetes hoje está no cerne da questão. É uma doença que acompanha outras várias e algumas questões aí extremamente importantes sobre a saúde de vocês. Eu não consigo acompanhar todo o diálogo com vocês, mas eu volta e meia vou baixando e vou voltar isso, tá bom? Eu vou abrir aqui só a página que fica mais fácil para ler e acompanhar todos vocês. Sejam bem-vindos, boa noite. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Eu tentei prender o cabelo, mas solta, gente. Vamos, rapidinho. Acho que eu consigo enxergar. Ok, estamos ao vivo. Bem-vindo a quem eu ainda não dei boa noite. A live hoje é sobre diabetes, mitos e fatos sobre alimentação do paciente diabético ou nas prescrições nutricionais. Será que a gente está montando um plano alimentar adequado? Como é a chamada dieta de um paciente diabético? E os hábitos de consumo? Nosso papo hoje é importante. Começamos definindo e relembrando o que é a diabetes. Existem tipos diferentes de diabetes. As mais comuns são a diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional. O que é a tipo 1? A tipo 1 é uma falha do sistema imunológico. O nosso sistema imunológico se defende, mas ele tem um entendimento errado dessa defesa e ele acaba atacando células do próprio órgão que produz um hormônio necessário ao controle da glicemia. Nosso sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, que por sua vez auxilia a regular a entrada de glicose no tecido. Mas olha só, as células do nosso corpo utilizam essa glicose amplamente. E somente 2 tecidos, 3, mas 2 tecidos em grande quantidade necessitam da ação da insulina para que a glicose entre dentro da célula e possa ser metabolizada, produzir energia, sintetizar, dar energia dentro daquela célula para sintetizar novas substâncias, para promover as reações metabólicas. Quais são esses tecidos? O tecido adiposo e o muscular. Nós também utilizamos no cérebro glicose, mas aí não precisa da insulina. Nós utilizamos também em todos os tecidos extrahepáticos, mas nem todos a gente precisa da ação desse hormônio.
Isso é importante porque quando eu localizo o metabolismo e as principais ações da insulina, eu começo a compreender alguns efeitos, né, de sobrepeso, efeitos no metabolismo energético, justamente por esse hormônio ser imprescindível à síntese de novas substâncias no nosso organismo. Muito bem, essa diabetes do tipo 1, cujo sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, ataca as células beta, células específicas do órgão que produz a insulina e, por sua vez, auxilia a regular a entrada da glicose nas nossas células, nos nossos tecidos, pode, quando prejudicada, não liberar a insulina. E aí a glicose acumula e, enfim, começam os transtornos e os problemas principais ocasionados. O nível de glicose no sangue é um medidor corpóreo de uma sequência de reações no nosso metabolismo. Essa diabetes tipo 1, então, ela pode aparecer comumente na infância ou adolescência, mas adultos também podem ser diagnosticados da diabetes tipo 1. Esse foi o primeiro exemplo. Segundo exemplo, diabetes tipo 2. Não desenvolve na infância, na adolescência, mas manifesta-se na idade adulta. Ela não necessariamente tem uma falha do sistema imunológico ou da liberação, produção, síntese e liberação da insulina pelo pâncreas, mas por alterações enzimáticas, por falhas no sistema operacional. A insulina não consegue ativar o mecanismo enzimático necessário para que a glicose entre dentro da célula. A insulina, ela na verdade não é o carreador de glicose, ela não vai lá, pega a glicose e transporta. É um hormônio que ela estimula substâncias, componentes dentro das unidades celulares que, por sua vez, causam um efeito cascata enzimático e ativam um transportador, que em bioquímica a gente chama de translocador GLUT4, que é o dependente da ação da insulina. Por sua vez, quando ele é sensibilizado pela ação hormonal via enzimática, via enzima, ele migra para a membrana, para a periferia da membrana, como se fosse para a porta, e permite a entrada da glicose. Esse sistema, por N motivos, falha e, consequentemente, desenvolve a diabetes. Cerca de 90% dos casos é via esse sistema, é a mais comum, portanto. Uma terceira diabetes é a diabetes gestacional. Ela se manifesta durante a gestação. Por quê, Vanessa? Porque o desenvolvimento do bebê, ele necessita de mobilidade dos nutrientes da mãe. E isso faz com que esses nutrientes mobilizados, necessários para o desenvolvimento fetal, causem um reequilíbrio hormonal na mulher. A placenta, por exemplo, ela é uma fonte importante de hormônios que, quando produzidos, reduzem a ação da insulina. E a insulina é responsável pela captação e utilização de glicose pelo corpo. Aí o pâncreas aumenta a produção da insulina, porque a glicose está acumulada. Para compensar, então, o pâncreas começa a aumentar a produção da insulina, porque a glicose está alta, mas esse efeito não acontece. Aí a placenta anula o pâncreas tenta aumentar essa produção e forma esse ciclo metabólico vicioso, natural, mas que em algumas mulheres ocorre um desequilíbrio e esse nível de glicose é aumentado. E aí, consequentemente, altera também a glicemia intrauterina e há um maior risco de crescimento excessivo, se chama macrosomia fetal, e pode ter um parto traumático, uma hipoglicemia neonatal, desenvolver futuramente na criança obesidade, também diabetes. Então é muito importante acompanhar. Além
da diabetes gestacional, a gente ainda tem um tipo de diabetes chamada autoimune latente do adulto. Ela é uma diabetes que é diagnosticada tipo 2, mas ela desenvolve no adulto, é o tipo 2, mas durante o processo de evolução da doença também acaba afetando as células beta do pâncreas, aí consequentemente altera aí a produção da insulina. Nós ainda temos diabetes por defeitos genéticos, endocrinopatias, doenças do pâncreas, uma pancreatite, por exemplo, pode gerar diabetes. Infecções, a rubéola congênita ou citomegalovírus podem causar diabetes. A imunologia incomum, ocorrem alterações imunológicas, doença, síndrome de Down, doença por indução de medicamentos, então diabetes ocasionada por medicamentos, e medicamentos que a gente conhece, glicocorticoides, por exemplo. Então, não abuse de medicamentos. Existem sempre efeitos colaterais a serem considerados. Isso é muito importante a gente acompanhar. Hoje, os novos parâmetros nos proporcionam a prevenção da diabetes e para isso a gente precisa compreender a pré-diabetes, ou seja, antes da patologia realmente instaurada. A pré-diabetes, ela é quando os níveis de glicose estão aumentados, mas não chegam a serem tão altos e caracterizar sinais, sintomas e outros parâmetros da doença diabetes. Então, ele está acima do normal, mas não tem as demais características. Esses pacientes são importantes reavaliarem seu estilo de vida, qualidade de vida, todo paciente diabético no tratamento também. Mas se nós intervirmos adequadamente no pré-diabético, a gente evita que a doença evolua. Não é sensacional? Tem solução. Então vamos acompanhar para que isso possa ser prevenido. E isso tudo é muito grave, porque tem alteração de pressão, desenvolve pressão alta, desenvolve dislipemias, aumenta a concentração de LDL, colesterol, sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica, e aí começa uma série de consequências em função da patologia diabetes. Então é muito importante ter todo esse cuidado. Estima-se, né, que no mundo 380 milhões de pessoas tenham diabetes. Isso é muito. E a Sociedade Internacional de Diabetes chega a colocar que em 2035, ou seja, em pouco tempo, 470 milhões de pessoas terão diabetes. No Brasil, acredita-se que existam pelo menos 9 milhões de diabéticos. E aí isso é preocupante, porque esse excesso de açúcar no sangue, ou seja, esse desequilíbrio no metabolismo de glicose, se não for tratado adequadamente, vai gerando um quadro bem mais complicado, cetoacidose diabética, gripe, retinopatia diabética, doenças oculares como catarata, glaucoma, nefropatia diabética, que são as doenças renais, pé diabético, pele seca, sensível, e isso vai aumentando a gravidade e é bastante importante ter esse acompanhamento. O risco de infecções também é muito maior. Inclusive a Cris está nos colocando aqui a experiência dela, que ela está tendo muitas infecções por causa da diabetes tipo 1. Nesse caso, Cristina, é muito importante tu fazeres o acompanhamento porque há um desequilíbrio metabólico e ele tem que ser controlado por tratamento medicamentoso, alimentação, atividade física, abandono do tabagismo, muito cuidado com bebidas alcoólicas, cuidado com as beliscadinhas, índice de felicidade, qualidade de vida, tudo isso interfere, sim. Eu falei infelicidade, falo sorrindo, mas é um fator extremamente importante para nós considerarmos. O paciente diabético, ele tem que ter um controle do seu estado emocional. Isso é extremamente interessante para que auxilie na terapia adequada
para controlar a doença. O Roberto, boa noite, Roberto, está perguntando se a glicose em 98, se ele é pré-diabético. Roberto, existe um limite, né, dos nossos exames para diabetes, para constar essa diabetes. Olha só, não é um único parâmetro, isso é bastante importante você acompanhar, né? Quando a gente fala em diagnóstico do paciente diabético, a gente tem que entender essa resposta e os parâmetros existentes. A gente tem um limite aí de glicose para ser considerado, 98 não é um parâmetro único, ele não está muito aumentado, mas olha só como é que a gente pensa quando a gente fala de pacientes diabéticos. Perdi a imagem, eu espero que vocês estejam me vendo, porque eu vou continuar falando, tá bom? Então, o que é importante, Roberto? A gente fazer o acompanhamento dos sinais, dos sintomas, e no pré-diabetes a gente fazer o acompanhamento contínuo, não um único parâmetro. Pode ser que ontem tu tenhas ido fazer uma celebração de Natal, abusou um pouco dos carboidratos refinados, industrializados, aí tu coletou a glicemia e ela reflete. Ou tu tenha tido uma situação de estresse e a glicose fica alterada. Por isso é importante fazer o acompanhamento e conhecer esses parâmetros para que tu possa ter os dados reais e realmente ver se eles se reproduzem em outras coletas de dados, que é a chamada hiperglicemia. Mas cuidado, pacientes diabéticos também têm hipoglicemia. Então, essa hiperglicemia tem que ser avaliada, às vezes é necessário pedir uma curva adequada da insulina, avaliar as fontes de estresse, avaliar teu estilo de vida, mas tem que ser medido regularmente para que você conheça o seu padrão, ok? Não é uma única vez que a gente mede, tem que saber usar o aparelho, o vencimento das lancetas, vou contar aqui ao vivo, internacionalmente, né? Porque nós temos aí a Roberta, a nossa colega que está no Japão, e nos dando o privilégio da sua companhia. A minha mãe, eu tenho que chegar lá, a mamãe é diabética, eu tenho que chegar lá e conferir o vencimento de tudo, porque ela não usa e acaba vencendo. Pior, aí ela compra, repõe o estoque e confunde o que é vencido e o que não está vencido. Então tem que limpar o aparelho adequadamente, checar, calibrar. Alguns aparelhos é necessário fazer a calibração adequada. Então, 98, olha, tá um pouquinho alto, mas não significa ainda pré-diabetes. Acompanha o teu organismo, certifique-se da coleta adequada para que tenhas um bom parâmetro, tudo bem? Se foi coletado em jejum, tem que estar abaixo de 100. A tua tá abaixo de 100, então é glicemia normal, tá certo? Quem mais está conversando? Ellen, linda, como vai, meu bem? Tudo bom? Marcela, Franci. A Elizabeth comentando que a dela deu 125 em jejum. Sim, Elizabeth. Nutricionista não faz diagnóstico sobre doenças, mas tá lá liberado, então a gente tem noção, por trabalhar com isso e conhecer os parâmetros dos exames, que a glicemia tem que estar abaixo de 100 em jejum. Tá? Agora, se tu fizeres o teste oral de glicose, 2 horas após 75 gramas de glicose, ela tem que estar abaixo de 140. Aí tem um segundo parâmetro, que é a tolerância à glicose diminuída, igual ou acima, entre 100 e 126. Tá? Entre 100 e 126 em jejum e 2 horas após o teste 75 gramas de glicose, entre 140 e 200. E é propriamente diabetes acima de 126. E quando com o teste de carga de 75 gramas igual ou acima de 200. Ela também tem que ser avaliado os sinais e os sintomas clássicos de diabetes. Ok? Então tomem bastante cuidado, sim. Outra coisa, já que eu falei desses parâmetros, é muito importante entender
que os pacientes diabéticos, eles podem ter uma diabetes, uma glicemia alterada, ok. O que é importante é não ter picos e monitorar. Então, por exemplo, se a tua diabetes está em torno de 132, 136, 138, mas ela se mantém nessa margem, menos mal. É muito perigoso quando ela de 132 vai para 400, daqui a pouco 110, daqui a pouco 320, 240. Isso é bastante preocupante. Consulte um médico, faça o acompanhamento. Pacientes diabéticos tem que ter o acompanhamento clínico, tem que ter um acompanhamento de um nutricionista e mudar estilo de vida, qualidade de vida como um todo. Muito bem-vindos, eu me chamo Vanessa Coutinho. Toda quarta-feira a gente faz uma live sobre alimentação e nutrição, um diálogo para você com embasamento científico e prática clínica. Gostou? Compartilha. Curte a página. Pede para acompanhar quando a gente entra ao vivo. Nós, para o ano que vem, estamos com uma programação bastante profissional. Isso começou como uma brincadeira, uma paciente minha que foi para outro país e solicitou que eu conversasse com ela sobre algumas coisas. Aí outros pacientes começaram a perguntar também e surgiu essa ideia até para a gente combater um pouquinho tanto de blogueira e mídia com informações errôneas nessa área maravilhosa da nutrição e alimentação como prevenção e terapêutica numa sequência de doenças, mas também da prevenção dessas doenças no nosso organismo. Obrigado pela sua participação. Vamos continuar conversando porque foi uma introdução agora, mas o nosso foco principal realmente não é nem esse, né? Hoje nós temos que falar sobre a alimentação do paciente diabético. Ok. Se falamos de glicemia, acho que uma questão importante aqui é a gente falar da alimentação de alimentos que são ricos ou não em açúcar, em carboidratos. Olha só, o nosso corpo precisa dos chamados macronutrientes, carboidrato, lipídio e proteína, ok? Para o paciente diabético, os três são importantes, não é só o açúcar. Os alimentos ricos em carboidratos, eles têm uma quantidade de carboidrato e um tipo de molécula, uma conformação e uma concentração que interferem na digestão, absorção e aproveitamento. Quando a gente fala em índice glicêmico, o que significa índice glicêmico? É quando a gente ingere a quantidade de carboidrato que contém nesse alimento. Quando a gente ingere, digere esse alimento, metaboliza, portanto, absorve e o nosso nível de glicemia sobe. Isso é o índice glicêmico. Ele é comparado a um pão ou a uma carga de glicose. Mas vários fatores interferem no índice glicêmico. O tipo de amido é um tipo de carboidrato. Então, o tipo de amido, existe uma razão entre a amilose e a amilopectina elevada, por exemplo, no arroz parbolizado, ele não tem o mesmo índice glicêmico do arroz branco. Por sua vez, o arroz integral é melhor ainda. Existe ainda um carboidrato e a concentração do monossacarídeo. O índice glicêmico da frutose é menor que o da glicose, do mel, por exemplo. As interações, a quantidade de gordura. Quanto mais gordura na mistura, mais lento é o índice glicêmico. O amido versus nutrientes, a quantidade de proteína. A proteína interfere na secreção da insulina, então tu vai ter uma otimização da ação. Inibidores de alfa-amilase, então lecitinas, que são substâncias presentes em grãos de soja ou fitatos, nas sementes e todos os grãos integrais, são inibidores da alfa-amilase, então também interfere no índice glicêmico. O aprisionamento físico, né, o revestimento fibroso, também age como uma barreira física. É o chamado amido dentro de leguminosas, por exemplo. Isso é uma característica comum, leguminosas sementes. A acidez, ela retarda o esvaziamento gástrico e diminui a velocidade de digestão do amido.
mas não é o principal fator. Tá? Hoje até nós discutimos isso num grupo de mentoria pelo WhatsApp que eu tenho. Quem quiser participar, depois pede o telefone que a gente manda para você também entrar nas discussões. E uma colega, a nutricionista também, trouxe essa contribuição da acidez. E eu achei interessante, fui pesquisar, é de fato um dos fatores, mas ele é bem superficial. As fibras, por outro lado, é um fator extremamente importante na alimentação do paciente diabético. As fibras solúveis aumentam a viscosidade do material dentro do intestino e diminuem a interação do amido com as enzimas digestivas, por exemplo, um pão de centeio. E aí existem várias questões. Uma outra questão importante para o índice glicêmico é o processamento do alimento. Quanto mais processado, triturado, moído, o tipo de cocção, cozimento, tudo isso vai interferir na digestibilidade, no tamanho da partícula disponível para absorção. Essa partícula vai sofrer a ação de enzimas que digerem o amido e, por sua vez, vão liberar a glicose. Então, essas ações são sofrem interferências, pelo processamento, ok? Esse é o índice glicêmico. Nutricionistas usam tabelas, inclusive a Sociedade Brasileira de Nutrição propõe lá uma tabela com o alimento de alto, moderado e baixo índice glicêmico. Ela é mais educativa, porque ela nos orienta a dizer assim, olha, atenção, você está colocando alimentos de alto índice glicêmico numa única refeição. Esse é um perigo. Então, ela é uma tabela educativa, mas não é o principal fator. Novos estudos publicados desde 2010, isso não é tão atual assim, mas novos estudos, porque em ciência de 2010 para cá é recente, vem mostrando que o índice glicêmico do mesmo alimento, quando ingerido por diferentes pessoas, tem comportamentos diferentes. Picos de glicemia completamente diferentes. Há pouco tempo até deu uma discussão, uma polêmica, que saiu uma pesquisa, uma matéria, que a chamada da matéria era banana tem maior índice glicêmico que cookie. Tudo é relativo, né? Como eu falei para você, são vários fatores que interferem. Então, assim, se cookie tinha fibra, tinha gordura, é óbvio que ele vai ter um comportamento diferente. Mas olha que interessante, além de polemizar e trazer comparação entre alimentos, também esses estudos vêm trazendo novos conceitos, isso vai mudar, e eu venho dizendo em aula há muito tempo, que nós vamos fazer um monitoramento da insulina, que a glicemia não é o principal parâmetro. Ainda é um indicador. Deixa eu voltar a defender aqui que esse parâmetro é importante para a gente usar num trabalho de educação e avaliar a refeição. Mas o paciente diabético não vai ficar 8 horas em jejum, abrir a geladeira e comer um pote de beterraba. Eu até dei esse exemplo semana passada. Porque antigamente eram proibidos alimentos, né, que vinham da terra, os tubérculos, alimentos com alto índice glicêmico. E hoje a gente está vendo que o mesmo alimento considerado de alto índice glicêmico em pessoas diferentes tem resultados diferentes, inclusive quando comparados pela hemoglobina glicada, porque vários fatores interferem. Estilo de vida, tabagismo, consumo de bebida alcoólica, se tu é sedentário, qualidade do sono, felicidade, nível de estresse. Fatores nutricionais, teu estado nutricional a longo prazo, como foi a tua amamentação, como foi teu desenvolvimento fetal, isso também interfere. A qualidade de vida, de modo geral, o estilo de vida interferem bastante. Então, a pessoa tem melhor qualidade de vida, consequentemente, ela vai ter uma resposta diferente do mesmo alimento. Agora, o principal fator defendido é a microbiota intestinal. E para lá, não sai aí consumindo probióticos não, viu?
Nós vamos falar disso numa outra oportunidade, mas não são cápsulas e comprimidos que vão garantir a sua saúde. É uma alimentação saudável contínua. Há uma nova tendência, né, que eu venho defendendo há muito tempo. Nós temos que ter uma nutrição personalizada. Cada caso é um caso. Isso não vem a ser individualidade bioquímica. O teu ciclo de Krebs é o mesmo em todos nós. Mas é mais do que bioquímica. É metabolismo, é a nossa fisiologia de sistema, de órgãos, é o nosso modus operandi e a nossa qualidade de vida. Então virão novidades. Índice glicêmico é um bom parâmetro ainda educador para compreender o risco, mas não é o norteador principal. Além do índice glicêmico, ainda existe a carga glicêmica. O que é carga glicêmica, né? É um padrão que considera o quanto de carboidrato, o quanto daquele alimento realmente vai ser metabolizado e gerar carboidrato, produzir glicose. Então, a carga glicêmica, ela também é importante ser avaliada na dieta, né? Também existem tabelas comparativas, inclusive estudos com 1.800 pessoas, onde eles fizeram dieta por duplicata, com indivíduos saudáveis, com sobrepeso e também diabéticos. Então, um alimento ele tem uma carga glicêmica diferenciada e isso é disponível aí. Vamos dar alguns exemplos. O leite, por exemplo, ele tem 12 gramas percentuais de carboidrato. Não, 12 gramas de carboidrato. Chega a ser 20% da quantidade daquele alimento em carboidrato. Então, 20% do leite é carboidrato. Ele chega a atingir um copo de 250 ml, chega a atingir 30% de índice glicêmico. E de carga glicêmica, 3,6, 4,2 gramas. O pão francês, aqui no sul a gente chama de cacetinho. O pão francês tem 18 gramas de carboidrato, 83 de índice glicêmico, 26 de índice glicêmico na refeição e 15 gramas de carga glicêmica, ou seja, o pão francês tem muito mais carboidrato que o leite. Conseguiu compreender? O mel tem 3,6 gramas de carboidrato, 55% de índice glicêmico pelo alimento. Numa refeição ele já baixa, porque você não come mel puro. Você coloca num pão integral, por exemplo, esse percentual de 55% baixa para 3,5 de índice glicêmico. E uma carga glicêmica aí da refeição de 2 gramas. Então esse é um estudo super interessante que foi publicado em 2009 e traz uma revisão e uma discussão que é da Flávia Silva e da Vanessa de Mello. As pesquisadoras fizeram esse comparativo e trouxeram justamente essa discussão, que existe a classificação de baixo, moderado e alto índice glicêmico, também existe a discussão da carga glicêmica do alimento, da refeição e diária. Então, uma carga glicêmica diária considerada alta, ela tem que estar acima de 120. E alguns, inclusive, defendem, já fazem muitos anos, a carga glicêmica como sendo um fator bem mais importante que o índice glicêmico. Como eu citei para vocês, estudos vêm evidenciando que o mesmo alimento com alto índice glicêmico tem picos de glicemia completamente diferentes em diferentes pessoas. Isso é compreensível, porque a gente precisa personalizar. Aí vem a importância de uma boa anamnese, como eu falei para o Roberto, quando ele perguntou do exame dele, 98 tá meio que dizendo assim, você pode não ter se alimentado adequadamente esses últimos dias, mas ainda não é o nível, um parâmetro de exame para a classificação da pré-diabetes. Contudo, se sempre está dando 98, 110, 120, vamos acompanhar o perfil metabólico, o perfil daquele exame, o perfil alimentar do seu paciente. Isso é muito importante. Vamos dar uma paradinha, conversar, vamos ver quem está aqui comigo. Que bom, Andressa, bem-vinda.
Cristiane, super bem-vinda. Claudinha, que saudades, minha linda. Essa menina tem o sorriso mais lindo desse mundo. Aline, Giovana, da carga glicêmica. Tudo bem? Daiane, Bruna, Isa, meu amor, que saudades imensa, é um grande privilégio. Lúcia, estava esperando você. Fabiana, você está aqui comigo e não me mandou um beijinho, eu vou ficar magoada. Essa menina é linda, super competente, gente, que alegria, olha, estou sendo muito bem acompanhada. Érica Docinho, que bom estar aqui conosco novamente. Podem contribuir, podem perguntar, podem me corrigir e me ajudar a tornar esse nosso diálogo cada vez mais didático para compreensão e divulgar o conhecimento a todos, né? Então esse é o nosso objetivo e é um prazer muito grande que vocês estejam aqui. Que gostoso! Muito bem-vindos todos, Bel, boa noite. Então vamos continuar. Vamos fazer de novo essa última ressalva, que ela é extremamente importante. Índice glicêmico e carga glicêmica. Eu devo considerar, doutor, o índice glicêmico e carga glicêmica do alimento do meu paciente... Opa! Voltou? Mas não utilizar como parâmetro isolado. Os alimentos são classificados entre alto, moderado e baixo índice glicêmico. Contudo, os estudos a partir de 2010 e um de 2017, que gerou uma grande polêmica, evidenciam que estudos com humanos apresentam o consumo do mesmo alimento, mesma preparação, tem um comportamento glicêmico totalmente diferente. Gravem isso. Em breve, nós não estaremos falando nem índice glicêmico, nem carga glicêmica. Eu acredito que a gente vai falar uma coisa que eu já ensino há uns 10 anos. Comportamento glicêmico. Então, vai ser muito importante compreender, na verdade, é a secreção da insulina, a insulino-secreção. E não é um alimento, é uma refeição, é uma dieta, é um plano alimentar, ou seja, a repetição dos seus hábitos alimentares, que vão ser considerados. Índice glicêmico, eu como, digiro, metabolizo, absorvo, aumenta a glicemia. Carga glicêmica é a quantidade real de carboidrato daquele alimento, daquela refeição e que deve ser avaliado se é moderado, alto ou baixo de um dia. Fiz algumas comparações, né? Então, eu peguei lá, eu tomei um café da manhã, eu fiz leite com mel e banana, no exemplo dessa última pesquisa que eu citei, e comi um pão francês, ou pus mel no pão, né? E fiz uma vitamina com banana. Essa refeição apresentou 58 gramas de carboidrato. Índice glicêmico do alimento não é considerado, mas o índice glicêmico da refeição foi de 55,6% e uma carga glicêmica da refeição de 32 gramas. É aquilo que eu vou ingerir especificamente. A Sociedade Americana de Diabetes ainda considera esse parâmetro e, como eu falei, ele é um educador, ele é um norteador para as publicações científicas, tá? E para nortearem sobre diabetes. Mas novos ensaios clínicos vêm já aprimorando o comportamento da glicose com parâmetros mais importantes do que esses, e não só o índice glicêmico na prática clínica, tá? Então, o conceito dele não vai substituir a intervenção e estratégias nutricionais necessárias. As estratégias necessárias é a qualidade de vida, estilo de vida, microbiota. Isso faz uma diferença muito grande, inclusive na digestão, no aproveitamento. Inclusive, existem estudos que nos mostram que o tipo de microbioma que o paciente possui, ele interfere, né, em determinados tipos de células intestinais e no nosso cérebro e interferem na escolha do alimento. Olha que informação importante, publicada em artigos científicos. Será que eu escolho o que eu como pelo desejo? Como se forma o sabor? Pois saiba que ele tem já influência lá na idade fetal, pela alimentação da mãe. Então é muito importante a gente ter uma alimentação adequada desde sempre e a longo prazo. Agora, claro, sem radicalismo.
sem radicalismo, sem terrorismo nutricional. Isso também é muito importante. Falando de alimentação, quais os carboidratos mais indicados para o paciente diabético? Cereais e derivados integrais, milho, trigo, centeio, cevada. A gente não tem muito hábito na cultura de comer grãos de trigo, grãos de cevadinha, e isso é extremamente importante para a gente recuperar esse conceito. Fazer uma salada com grãos de trigo, com cevadinha, é uma delícia e realmente você modifica o comportamento glicêmico e o efeito desse alimento no paciente. Tubérculos, batata doce, batata, inhame, cará, mandioca, mandioquinha e leguminosas, feijões, ervilhas, lentilha, grão de bico, soja. Então é muito importante esse acompanhamento. Uma pizza de farinha de milho, apesar de processado, ela tem um perfil diferente da massa de farinha de trigo refinada integral pura. A presença de fibras é importante, eu já citei esses fatores. A presença de proteína também é bastante importante. Gorduras, né? Cuidado que o paciente tem uma tendência, devido à alteração do metabolismo na insulina, a desenvolver sobrepeso e obesidade. Quando descompensa, vai ter uma tendência ao emagrecimento, então também é um acompanhamento. E aí a gente monitora os níveis de glicemia e colesterol e frações. Lembra que eu falei que uma das consequências era a alteração de LDL e do perfil de colesterol? Então cuidado com isso, cuidado com as lipoproteínas. Essas interferências também devem considerar a vitamina A, que, aliás, o paciente diabético tem que receber um planejamento alimentar antioxidante. Vitamina A, vitamina E, vitamina C, zinco, selênio são importantíssimos e não precisa suplementar com cápsula e comprimido. Um suco de frutas, uma salada de frutas, molhos com frutas. Você já comeu macarrão integral com molho de melancia? Ah, eu vi essa careta aí, não faz isso não. Comida é tempero, é sabor, comida é prazer. Sejam bem-vindos. Eu falei que eu ainda vou abrir um canal só para culinária, só de receitas, porque comida, gente, sendo saborosa e tendo uma boa apresentação, ela é aceitável. Nós temos que educar as nossas células para educar nosso paladar, padronizar o nosso metabolismo para que tenhamos organismos mais saudáveis e um envelhecimento de qualidade. É isso que a gente deseja. Minerais, cálcio, ferro, sódio, potássio, magnésio, zinco, selênio, são importantes para exercer as funções vitais, né? Mas para monitoramento, principalmente, como eu já citei, os antioxidantes. E para isso, basta seguir uma recomendação básica. 5 porções de vegetais por dia. Parece difícil, mas eu não estou falando para serem porções extra grandes. Uma salada variada, com um molho que vá um pouco de maionese, que vá abacate, já auxilia grandemente a participação para que tenham todas as vitaminas e minerais na nossa alimentação. Eu estou adorando essa fase do suco verde. Me nego a falar detox, não existe esse efeito. Mas enquanto suco verde é muito importante porque as pessoas estão consumindo brócolis batido com pepino, batido com cenoura e melhorando a aceitação. Então, vamos manter, quem sabe se a pessoa já adquiriu o hábito e gosta, isso não serve para todos, lembrem-se disso. Vai haver uma tendência cada vez maior da interferência genética, dessa nutrição personalizada, a partir do conhecimento do microbioma, principalmente. Mas isso se traduz em uma dieta saudável, que a gente já deu as dicas até agora. Além de antioxidante, a dieta do paciente diabético ou o planejamento alimentar, ele deve ser anti-inflamatório. Sim, muito importante, tanto que um dos parâmetros que a gente utiliza é a proteína C reativa. Então é muito importante utilizar esse parâmetro. Sabe qual é o rei dos alimentos anti-inflamatórios? O alho. O alho, ele é rico em alicínia. E ele pode ser macerado, né?
Ele contém esses compostos bioativos com a capacidade de modular o processo de inflamação no nosso organismo. Ele, para mim, seria o rei dos alimentos, né? Esses trisulfetos, disulfetos, de alicínia, eles têm um efeito anti-inflamatório, antibactericida, tem vários benefícios do consumo do alho. Alguns estudos sugerem que ele possa ser consumido um dente ao dia ou macerado, e não vale aquele alho que a gente frita e usa no processamento de fritura ou de cocção para refoga. A gente tem uma perda muito grande desse material. Quer uma dica? Pega um vidro, eu não fiz, devia ter já planejado, pega um vidrinho, põe um terço dele de alho, levemente amassado, podem colocar com casca. Põe uma pimentinha, também meio esmagadinha, para quem gosta, um pedacinho mesmo, de alecrim, que é o rosmarim, o ácido ursólico, que estão tanto estudando e suplementando hoje em dia, e completa com azeite. Assim você vai ter um azeite preparado. O azeite já é rico em tocoferóis. O azeite contém beta-citoesterol, que auxilia no controle da lipemia, no controle do LDL, do colesterol e frações. É antioxidante, contém lignanas, que é anti-inflamatório. E esses compostos do alho migram, são solúveis no azeite de oliva, porque aqui no sul eles falam azeite para tudo. Óleos e azeites. O azeite de oliva, que eu tô falando, esses compostos do alho vão migrar para o azeite. Você vai ter um azeite aromatizado, que se tu fosses comprar no supermercado seria caríssimo, e é uma delícia inclusive agora para a gente fazer vidrinhos menores e dar de presente, um presentinho artesanal para o Natal. Fica aí a dica e eu quero o meu, hein? Que mais além do alho? Os peixes ricos em ômega 3, salmão, arenque, cavala, sardinha, mesmo a sardinha enlatada, ela é rica em ômega 3. Eu estou falando de parâmetros alimentares. Novos estudos vêm mostrando, e não sejam vítimas da indústria farmacêutica. Não precisa suplementar, tá? Existem até alguns artigos que mostram por que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a suplementação. Os peixes, então, eu falei, bacalhau, arenque, cavala, sardinha, atum e salmão. Mesmo salmão de cativeiro, como criado no Brasil, contém ômega 3. O grande problema dessa discussão do salmão é a qualidade microbiológica desses cativeiros, a higiene, tá bom? Claro que eles contêm bem menos, com menor concentração do que o da Noruega ou o salmão chileno. Mas se também não quiser comer salmão, tem como substituir a linhaça, o azeite, contém lignana, que também são anti-inflamatórios. Então, o ômega 3 ele é um ácido graxo monoinsaturado importante para combater a oxidação desse LDL, desse colesterol que alguns chamam de ruim, mas ele também é bom, e atenuar esses efeitos anti-inflamatórios. Frutas cítricas são extremamente importantes, a vitamina C é anti-inflamatória, está presente nas frutas cítricas, no brócolis, e aí o brócolis vai ter outras contribuições como anti-inflamatório, porque ele tem flavonoides, ainda é anticarcinogênico, então ele traduz benefícios bastante importantes. Frutas vermelhas como romã, melancia, jabuticaba, açaí, só não pode comer cheio de leite ninho, como o pessoal aqui consome. O licopeno do tomate, a quercetina da maçã. Então, uma dieta, quanto mais variada de frutas e verduras, vai oferecer esse efeito anti-inflamatório e antioxidante importante para aquela pessoa. Lembre-se, alimento não é remédio. A alimentação adequada ela é refletida a longo prazo. Consulta um nutricionista, ele vai te ajudar a fazer um planejamento alimentar adequado para cada situação. Eu preciso de exames laboratoriais, eu preciso de monitoramento e conhecer esses coleta de exames
para conseguir conversar com o meu paciente, personalizar o atendimento dele. Tudo bem? Vamos ver um pouquinho o que o pessoal está conversando. Vanessa está falando que nunca colocou com pimenta, eu ponho a pimenta a dedo de moça, fica uma delícia. A Renata está perguntando do diabético é mais propenso à compulsão alimentar. Compulsão alimentar, ela pode ser medida por testes específicos, tá? Existem testes que medem a compulsão, padronizados, inclusive. É importante a gente compreender que esses testes contribuem com o controle do comportamento alimentar. Eu tenho que identificar se é mesmo compulsão. Então, eu vou aplicar um NIT e vou avaliar o TCAP, o teste de compulsão alimentar, o resultado apresentando e confirmando o diagnóstico. Aí eu faço propostas como Mindful Eating e algumas propostas que ajudam a compreender a atitude alimentar. Isso é diferente de comer por gula. O que eu comentei é que existem novos estudos que estão mostrando que o microbioma intestinal interfere sim na formação do paladar. Esse microbioma, ele até para sobrevivência, ele vai estimular de alguma forma, e algumas coisas a gente já compreende desse sistema, o seu cérebro, o seu organismo, e aí você vai ter uma preferência alimentar direcionada pelo seu microbioma, como se nós fôssemos marionetes da nossa qualidade intestinal. Isso é bastante importante. Fernanda, boa noite. Érica, sua linda, super bem-vinda, chegou aqui no finalzinho. Fernandinha, olha que honra, Fernanda Trópia conosco. É um privilégio receber seus elogios. A nossa coordenação, a pós-graduação pela Estácio, também está assistindo e eu acredito que compartilhando. É um dos cursos que eu sou coordenadora, é o curso de Nutrição Clínica, Gestão, Segurança e Qualidade de Alimentação e também de Nutrição Pediátrica, que é a mesma coisa que materno-infantil, mas bem mais aprimorado o cronograma. Carol, super bem-vindo. Luciana, eu ganhei esse oi gostoso da minha amiga Isa, uma fera em nutrição, fico até emocionada de tê-la conosco. E acho que por hoje é isso, gente. Gostou? Compartilha, curte a página, compartilha o vídeo, fiquem à vontade. Em breve nós vamos ter um canal no YouTube e também vamos ter aí cursos EAD, inclusive está sendo proposto agora por solicitação. Nós vamos ter um curso de verão de novas metodologias de anamnese clínica. São técnicas de entrevista e parâmetros que devem ser observados. Como coletar, que instrumentos utilizar nessa coleta para que nós possamos estar atualizados durante o atendimento nutricional. Muito obrigado por estarem comigo, por terem me assistido. Vamos responder aqui uma última perguntinha e eu já vou me despedindo de todos. A Andressa está perguntando do paciente diabético obeso. Não deixa. Jejum intermitente não é para paciente diabético. Existem alguns estudos que mostram que a dieta paleo e low carb, talvez, contudo, todavia, entretanto, possam proporcionar uma melhora de alguns parâmetros para pacientes diabéticos. Olha só, minha opinião, não sou dona da verdade, mas a gente estuda um pouco, então eu vou deixar uma dica. Nada de radicalismo em doenças metabólicas. O ideal é encontrar o perfil do teu paciente. Isso é muito importante, porque o que funciona para um não funciona para outro. Encontra o perfil metabólico, alimentar, de gosto, de desejo, de valores do teu paciente e proponha para aquele paciente o planejamento. Evita radicalismos. O jejum intermitente desidrata, tem uma perda de conteúdo muscular e não necessariamente aumenta a oxidação de gordura. Tem uma revisão de 2017 comparando várias dietas de emagrecimento e fazem essa comparação inclusive com diferentes tipos de jejum. É uma meta-análise super interessante. Que mais?
Ai, adoçantes, Rê. Eu acho que a live ela é deletada a cada 24 horas, mas eu já falei disso, gatona. Uma noite inteira nós falamos só sobre os edulcorantes e adoçantes. Acho que é isso, gente. Um grande beijo, boa noite, uma boa semana, bom final de semana a todos vocês. E vamos continuar torcendo porque o Grêmio está chegando na final do Mundial. Falta pouco. Um beijo muito grande, obrigada por terem me assistido. Desculpem as risadas e as brincadeiras, mas eu brinco em aula que eu não fiz curso de Lady. No entanto, é um prazer muito grande estar falando aqui da minha grande paixão e treinando para que eu consiga ser didática e traduzir para vocês a informação de uma forma simples, para que a gente possa replicar aos nossos pacientes e aos pacientes que nos assistirem também entendam e consigam adquirir melhores mudanças. Procura um nutricionista, nós vamos te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida e auxiliar essa mudança de estilo de vida. Um beijo muito grande, gente. Até logo!